Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira que a gente se reúne para estudar o Evangelho, para nos lembrarmos aí das lições de Jesus, dos seus ensinamentos. E hoje nós temos a alegria de receber o nosso amigo lá de Seara Espírita de São Carlos, o Nilvan, a sua esposa Fátima. E o Nilvan vai falar para nós sobre os filhos nos planos de Deus. Então, para que nós iniciemos a nossa noite de estudos, a nossa reunião, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em direção a Jesus, a Deus, nosso Pai, nos colocando de coração e mente aberta para receber os ensinamentos da noite, para receber as bênçãos, o envolvimento do amor de Jesus, presente em todos os lugares, presente no coração de cada um de nós, que possamos sentir a presença, que possamos nos conectar com esse amor infinito, facilitando assim o nosso entendimento, melhorando os nossos pensamentos e buscando, compreendendo as mensagens, os ensinamentos, buscar colocar em prática, além das portas desta casa. Aqui a gente vem para nos fortalecer, para relembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que Ele nos trouxe, e saindo daqui, sermos naquilo que já compreendemos, sermos o Evangelho, vivermos o Evangelho em todos os lugares por onde caminhamos. Seja conosco, Senhor, nos amparando, nos auxiliando, para que possamos compreender a mensagem da noite, trazendo para o nosso coração os ensinamentos e as bênçãos que aqui vamos receber. Que assim seja. Nilvan, por favor. Boa noite, gente. Que o Senhor Jesus nos guarde a todos na sua paz. Licurgo, o grande orador ateniense, no final da sua vida, cansado da vida pública, recolheu-se a um sítio nos arredores de Atenas, porque ele desejava viver os últimos dias da sua vida na tranquilidade do tempo. Passado algum tempo, as pessoas de Atenas estavam saudosas, sequiosas, por ouvirem novamente o seu discurso, eloquente e sempre moralizador. Formaram uma comissão e foram até Licurgo convidá-lo para que ele pudesse fazer uma palestra sobre o tema educação. Ao convidá-lo, Licurgo pediu 6 meses para que ele pudesse preparar a palestra. As pessoas que foram convidá-lo estranharam, porque Licurgo era capaz de falar sobre qualquer tema de improviso e sempre com redobrado brilhantismo. Mas como não tiveram alternativa, concederam-lhe o tempo. Os meses escoaram muito rápido na ampulheta do tempo, e no dia aprazado, o Paternon estava hiperlotado. Era assim, arquibancadas para cima, o palco embaixo.
o centro dos grandes acontecimentos em Atenas. Na hora exata, sem adiantar-se, sem atrasar um minuto, Licurgo chegou. Ele, que era um homem sorridente e afável, chegou diferente. Não cumprimentou os homens da comissão, não saudou o público, não cumprimentou ninguém. Apenas chegou e se postou em um dos ângulos do palco. Fazia-se acompanhar de 2 auxiliares. O primeiro deles trazia em suas mãos 2 gaiolas, com uma pequena lebre em cada uma delas. O outro trazia contido em correntes, presos por coleiras e por focinheira, 2 cães mastins. Com os olhos do público voltados para Licurgo, ele faz um primeiro sinal. O primeiro auxiliar abre a portinhola e solta a primeira lebre, que saltita ali no meio do palco, e 10 segundos depois ele faz um novo sinal. O primeiro cão é desataviado das coleiras e da focinheira e é solto e parte velozmente em direção à lebre, que tenta fugir, mas o cão feroz de um salto agarra a pequena lebre e a estraçalha ante os olhos expectantes de todo o público. As pessoas pensaram, e os homens que o convidaram pensaram, mas o que será que aconteceu com Licurgo? Ele foi convidado para falar sobre educação e tem coragem de vir aqui e apresentar um espetáculo sangrento como esse? O cão foi preso, alguém limpou, e Licurgo faz então um novo sinal. O primeiro áulico solta então a segunda lebre. Assim como a primeira, ela corre pelo palco, e 10 segundos depois, quando ele faz um novo sinal, e o segundo áulico começa a desataviar a coleira e a focinheira do cão, as pessoas já se prepararam para um novo impacto. Algumas fecharam os olhos, tamparam os olhos. O animal feroz foi solto, e assim como o primeiro, correu em direção à pequena lebre, que, diferentemente da primeira, ficou paralisada no meio do palco. O cão se aproximou, parou à sua frente, deu-lhe uma lambida, deitou-se no chão, a pequena lebre saltitou em volta do cão, pulou-lhe sobre o dorso e terminou deitando-se, alinhando-se entre as suas pernas. Licurgo então aproxima-se da tribuna e inicia o seu discurso. Diz o filósofo: vejam os senhores, vocês me pediram um tema sobre educação e eu acabo de lhes apresentar ao vivo. O segundo cão eu eduquei, dei-lhe carinho, ensinei-o a dominar a sua ferocidade, a conviver com os pequenos animais, a respeitar homens e os outros animais. Eu, o primeiro cão, assim como a primeira lebre, que é irmão do primeiro, filho do mesmo pai, da mesma mãe, nascido quase ao mesmo tempo, eu não eduquei. Eu apenas o criei, alimentei-o e deixei-o que ele se guiasse pelos seus próprios instintos. E eu lhes apresento, disse Licurgo, o que a educação é capaz de fazer com o animal dito irracional. Quanto mais ela não faria com os homens. Está encerrado a conferência. Não, nossa. Eles vão embora. E não precisava dizer mais nada. O páterno veio abaixo, com os aplausos. E Allan Kardec
em O Livro dos Espíritos, nos comentários da questão 685A, vai dizer que a educação não é a grande saída, mas é a única saída quando nos referimos à questão do progresso social. Diz o codificador: não me refiro à educação louvável, à educação intelectual louvável dos bancos escolares, porque esse nós fazemos por interesse. Porque nós queremos ver os nossos filhos brilhar nas passarelas do mundo. Mas não tem problema nenhum que ele brilhe nas passarelas do mundo, que ele seja um empresário. Mas é extremamente necessário que ele tenha ética. Não a ética da política, porque na política não existe ética. Não a ética do mundo, porque o mundo a coloca onde ele quer. Mas a ética que nos ensinou Jesus e que a doutrina espírita replica, que é aquela na base de só fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então diz o codificador, não a intelectual, mas a moral. Não ainda a moral dos livros, mas aquela que é capaz de criar os hábitos, que geram os hábitos, diz o codificador. Porque educação é o conjunto dos nossos hábitos que vão forjar o nosso caráter. E ele ainda prossegue, dizendo, quando se pensa na enorme quantidade de indivíduos que são lançados todos os dias na corrente da sociedade, sem princípios, sem educação moral, sem freio algum, e diz o codificador, quase indignado, o que esperar desta sociedade? E hoje, quando analisamos o panorama dos acontecimentos da nossa cidade, ou das informações que nos chegam nos jornais, na televisão, na internet, nós vamos perceber que os indivíduos lá fora, depois de 25 séculos desse discurso de Lecurgo, que destroem tudo, que reclamam de tudo e que se concentram em fazer tudo errado e depois reclamam. Eu não sei porque eu sofro, mas eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas angústias, eu não sei. Não sabe? Porque não foi educado dentro dos princípios da evangelização de Jesus. Ou não procurou essa evangelização com as próprias pernas. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, agora vou virar para o lado de vocês, hein? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 582, indaga ao Espírito Verdade. Ser pais é uma missão? Mas o codificador está se referindo à paternidade, à paternaternidade, pais, pai e mãe, se é uma missão. E o Espírito Verdade vai responder ao codificador que sim, que é uma missão, mas que vai para além de uma missão, porque constitui-se num dever de obrigação de fazer. Por quê?
vai dizer o Espírito Verdade no complemento da referida resposta. Que nós temos obrigação de guiá-los para Deus. E nós começamos a compreender que Deus é o nosso Pai, que nossos filhos não são nossos filhos. Eles estão colocados sob a nossa guarda, sobre os nossos cuidados. E este é a mais importante missão da paternidade na face do planeta. É a confiança do Criador na sua criatura, que lhe convida a educar-se para que ele possa educar mais um dos seus filhos. Na questão seguinte, Allan Kardec indaga: meus pais, é de número 583, e os pais, que tudo se lhes fizeram para aqueles filhos, dando-lhes um bom norte, guiando-os por um caminho reto, para que eles pudessem se fazer pessoas de bem na sociedade. E mesmo assim, esses filhos resolveram trilhar outros caminhos, desprezando os conselhos paternais. Terão esses pais culpa por isso? Responsabilidade por isso? Indaga o codificador. E o Espírito Verdade vai responder que não. Que os pais não serão culpados, porque os nossos filhos têm o seu livre-arbítrio. Mas quanto mais difíceis forem estes nossos filhos, e nós conseguirmos dobrá-los para Deus, maior serão os méritos destes pais diante do Altíssimo. Allan Kardec, então, inverte a questão. Na questão seguinte, 583A, e ele diz: os filhos, que apesar dos descuidos, dos desmazelos, nós estamos falando de educação, paternais, ainda assim conseguiram plasmarem-se na vida como pessoas de bem. Terão esses pais algum mérito sobre isso? E o Espírito Verdade responde em 3 palavras: Deus é justo. Deus é justo porque cada filho tem o pai que merece. Deus é justo porque oferece a cada um segundo as suas obras. Deus é justo porque ninguém paga por aquilo que não recebeu. Então Emmanuel vai nos dizer que ainda no mundo espiritual nós imploramos. Existe outro aspecto, é que nós estamos falando de filhos e de educação de filhos. Nós imploramos em preces ao Senhor da vida o beneplácito do reencarne novamente no planeta. E suplicamos a presença junto de nós daqueles a quem nós prejudicamos e fomos por eles prejudicados. E com a interferência de abnegados amigos espirituais, os guias espirituais, que se transformam
em confiantes avalistas das nossas promessas, obtemos a bênção da volta, sob promessas de mútuo reajuste, mútuo perdão, e de, no primeiro momento, nos reformarmos espiritualmente, para no segundo momento poder oferecer a estes filhos, conforme a resposta do Espírito Verdade na questão de número 582. Condições de se plasmarem na vida como pessoas de bem. A nossa responsabilidade diante do Senhor da vida é receber esses filhos. Não para que eles brilhem nas passarelas do mundo, como eu já disse, porque isso nós fazemos por interesse, mas para orientá-los, para guiá-los pelos tortuosos caminhos da vida, de maneira que eles se plasmem com equilíbrio, se façam homens de bem. Perguntaram para Maria Montessori, a notável educadora italiana, fundadora do método Montessori, quando eu devo começar a educar o meu filho? De quantos meses você está? 3 meses. Então, você já está atrasada em pelo menos 3 meses. Mas a doutrina espírita vai nos mostrar que essa preparação começou lá no mundo espiritual. Então, quando você reencarnamos, fase infantil, puberdade, adolescência, mocidade, casamento, planejamento dos filhos, ou não. Mas se chegou de nossa responsabilidade. E essa é a mais alta responsabilidade que assumimos diante de Deus. Todo mundo conhece a parábola dos talentos. E o que diz a parábola dos talentos? Que um dia o Senhor da vida vai chamar os seus servos para prestarem conta dos talentos que lhes forem te confiados. Então retornamos para o mundo espiritual. E o Senhor perguntará: filha, filho, que fizeste dos talentos que eu te confiei? Diz: qual talento, Senhor? O seu filho. Mas era um talento? Sim. E eu quero saber o que é que você fez com ele. Mas, Senhor, se o Senhor está dizendo que ele é teu filho, então o Senhor sabe. E ele não era um menino muito fácil. Ele gostava de contar umas mentirinhas. E depois ele foi crescendo, ele foi mostrando alguns pendores para a desonestidade. Eu sei, minha filha, que antes de ser seu filho, ele é meu filho, e eu quero saber o que é que você fez com ele. Ah, Senhor, eu conheci a doutrina espírita e comecei a orientá-lo, porque eu adentrei a doutrina espírita já depois dos 30, ou com 20, ou desde pequeno. Que a mentira denigre o nosso caráter, que a desonestidade nos deixa desacreditado perante a sociedade, que apanhar aquilo que não nos pertence é roubo, que comprar e não pagar também é roubo. Um roubo que não está catalogado nos códigos
de justiça da terra, um roubo cometido sem uso de armas, sem uso de violência, mas um roubo diante dos códigos das leis divinas. E eu, Senhor, fui com esta cantiga, fui orientando e aos poucos ele foi deixando de mentir, começou a namorar, e aí com vergonha da família dela, começou a pagar todas as suas contas, eu ajudei, e hoje, Senhor, eu retorno. E tenho alegria de dizer que eu consegui extrair do seu espírito 2 defeitos. O da mentira, porque hoje ele prima pela verdade. Ele é bem quisto em todas as rodas. E o da desonestidade. Ele pagou todo mundo, Senhor. E ele não compra um palito de fósforo se ele não tiver como pagar. O que diz o Senhor na parábola, gente? Boa e fiel servidora. O bom e fiel servidor. Já que foste fiel nas pequenas coisas, eu te daria a intendência de coisas muito maiores. Isso é assim, gente. Você teve um nessa encarnação, né? Na próxima vai ser uns 5 ou 6. E é preciso não reclamar. Boa, ninguém merece, né? Boa. Ó, é pecado, hein? Vocês vão tudo pro inferno depois. É brincadeira, naturalmente. Boa e fiel servidor. Já que foste fiel nas pequenas coisas, eu te darei a intendência de coisas muito maiores. Passa à minha direita e ser feliz no meu reino. Quando é que nós devemos, então, começar a educar nossos filhos? Se você tiver planejado, desde o momento em que você está planejando. Você falou até que horas? Então me aguarde. Desde o momento que você está planejando. Mas vamos dizer, no mínimo, desde o momento da concepção. Se você estiver planejando, vai orando. Vai conversando com essas crianças, com esses espíritos. Dizendo que você vai amá-los. Se houver algo entre vocês do passado, que vocês juntos vão superar, que vocês vão conduzi-lo para Deus, que ele vai evoluir, e serão amigos, e refarão caminhos, e crescerão juntos. E o espírito pleno da sua consciência, lá do outro lado da vida, vai ouvindo as suas promessas e crendo em você. Não é para chegar aqui no domingo, e aí a hora da evangelização você fala, mas também é a hora do futebol. 3 meninos nós temos. A gente também levava para o futebol. Quando não coincidia com a evangelização? Quando não coincidia com as obrigações morais? Porque nós nos comprometemos com isso. Hoje estão todos casados. E de 3 meninos nós temos 4 netinhas. Não nasceu um menino lá, mas é uma delícia. O menino é carinhoso, é barulhento. Nossa, a gente se diverte. Tudo pequenininho. Aquela mulherada, você imagina a mulher falando. Bom, engravidou. E todo pai, mas principalmente toda mulher educadora, começa a observar as reações. Se o espírito reencarnante for um espírito melhor, ela vai passar a gravidez com tranquilidade, sem passar mal, sem grandes intercorrências. Se o espírito reencarnante, via de regra, existem exceções, for um espírito mais difícil,
ela vai ter enjoos, ela vai passar mal, ela vai precisar ser medicada e algumas vezes vai precisar ser internada. A criança nasce e você apanha a criança, se é um espírito melhor, e ele se alinha no seu colo, e você entrega para o outro, ele vai, ele sorri, você o coloca para dormir no berço. E até esqueceu a hora da mamada, porque ele não reclama. No máximo ele faz aqueles barulhinhos. Se é um espírito mais complicado. Não é nem a hora de mamar e ele já está chorando. Ué! O bicho é guloso. Prepara o bolso. É brincadeira. E os pais observadores vão anotando mentalmente essas reações. Porque a educação dos nossos filhos precisará ser feita, precisará ser engendrada a cada um conforme aquilo que o Espírito está te apresentando. Eu vejo as pessoas comentarem, na casa espírita, no escritório, na rua, eu não sei onde eu errei, porque eu fiz igual para todos os meus filhos e errou. Porque os nossos filhos não são carimbos. Cada qual com a sua bagagem espiritual, mostrando a você, papai, mamãe, corrija-me. Porque lá na referida questão 582, o Espírito Verdade vai dizer que no período infantil, na primeira infância, do 0 aos 7 anos, mentalmente, o espírito é moldável. E é justamente nesse período que nós podemos interferir, agregar valores, direcionar uma nova rota para essas crianças. Eu vendo uma palestra esta semana do Rossandro, mas eu também já havia ouvido essa história do Divaldo. A mesma história ou bem parecida. E o Divaldo conta que ele estava fazendo uma palestra, um seminário sobre educação. E o Divaldo todo mundo conhece. Uma coisa maravilhosa. E ele estava dizendo assim, gente, evangelização infantil das nossas crianças é obrigação. Você não pergunta para a criança de 0 a 7 anos se ela quer ir para a evangelização. Vai para a evangelização e ponto. Eu disse de 0 a 7 anos. Porque Emmanuel vai dizer que do 0 a 7 anos você molda conforme você quer. Porque a sua mente é maleável. E com novas informações você vai sobrepondo sobre os arquivos mentais dessa criança novas informações que vão se transformar em freios lá na frente. Dos 7 aos 14 você tenta, dos 14 em diante você ora. Porque o espírito já se performou com toda a sua bagagem. É por isso que vocês ouvem. Nossa, parece que eu não conheço mais meu filho. Ele entrou na adolescência. Nossa, eu não conheço mais a minha filha. Então, para voltar na história do Divaldo, ele diz que então uma mãe o procurou no intervalo. Falou, seu Divaldo, eu, no intervalo do seminário, fui até a minha casa
E fiz questão de ligar para o meu filho, para a minha filha, na Espanha. Porque eu fiz exatamente isso que o senhor está dizendo. E eu queria confirmar essa tese. E perguntei-lhe, filha, mas antes, senhor Divaldo, eu preciso dizer para o senhor de quem era esse meu filho. Eu estava falando de uma filha. Quem era meu filho? Com 4 anos, nós estávamos assistindo a um show na televisão, a um programa na televisão, era um concurso de danças. E quando uma bailarina terminou de dançar, ele disse assim: ela não vai ser aprovada, porque ela não rebolou. Ela não vai ser aprovada, porque ela não rebolou. Olhou para ele e falou, mas como? Não deu tempo, apareceu lá o Carlinho de Jesus, que é um dançarino famoso, e disse, você foi desclassificada, porque nessa dança era necessário que rebolasse. Com 12 anos, esse meu filho me disse, mamãe, eu te amo, mas eu tenho muita vontade de te matar, mãe. Porque você não vai me deixar fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Não vou mesmo, meu filho. Enquanto você estiver sob a minha guarda, nós vamos fazer conforme a ética que nós abraçamos, nos ensina. Então, seu Divaldo, nos 18 anos ele foi embora para a Espanha e hoje ele é ela. Gente, pelo amor de Deus, nada a ver com preconceitos, é história. Nem o Divaldo é preconceituoso. E eu também não, pelo menos em público. É mentira, estou brincando, é brincadeira. Vamos lá. E eu liguei para ela hoje. Falei, minha filha, você acha que eu errei? Não, mamãe. Você acertou. Porque graças àqueles 7 anos de evangelização que eu frequentei, porque você me obrigava. Mamãe, a senhora sabe que eu não sou uma pessoa muito boa. E se não fosse a evangelização, eu já teria matado um monte de pessoas que eu tenho vontade de fazer. Então, mamãe, fique em paz, porque a senhora acertou. Então, seu Divaldo, eu queria contar isso para o senhor. Aí o Divaldo voltou para o seminário ao segundo tempo. Evangelização infantil não se negocia. Depois do 7, você começa a convidar. E quando for possível trazer, traga pela mão. Quando não for possível, respeite. Depois do 14, era entregar para Deus. Porque nós precisamos continuar tentando. Porque aquela cantiga, lembra de Kardec dizendo lá no começo, 685A, que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, quando a mãe está dizendo, eu já falei 1000 vezes para esse menino. Às vezes ela fala para essa peste, né? Mas é com amor. Eu já falei 1000 vezes para esse menino, para não fazer assim. Ela está educando. Porque ninguém vai imaginar que a mãe falou com raiva do menino. Às vezes até meio brava. Mas é amor. Para que ele corrija a rota. Mas a criança cresce e você a coloca para brincar no meio das outras crianças. E tem aquela criança que ela pega o brinquedo dela, entrega para outra, pega o da outra, brinca, se sociabiliza.
E tem aquela outra criança que você a coloca para brincar no meio das outras crianças, e ela morde esse, e ela arranha aquele, e ela bate naquele. E tem a outra, 10 minutos. E tem a outra criança. Aquela outra criança. E você coloca ela para brincar no meio das outras crianças. E ela pega o brinquedo dela, e ela toma o brinquedo da outra, e toma da outra, e toma da outra, e segura e diz que tudo é meu. Precisa fechar as portas. E ficaram abertas. E a gente partir para o encerramento. Para aquela criança que demonstra agressividade, que bate, que morde, que arranha, que chora, que briga. A única coisa que não pode acontecer é o pai se fazer de obsessor. Porque existe. O pai que olha e fala lá, puxa o papai. O obsessor velho querendo guiar o pequeno futuro obsessor. Não pode. Então, a educação dessa criança precisará ser engendrada no sentido da pacificação. Colocar essa criança no esporte violento, nem pensar. Gritar com essa criança nunca, bater nessa criança jamais. Mas orientá-la com carinho. Trazê-la na evangelização. A evangelização infantil é como isso. Mas numa linguagem de criança. Existe uma história deliciosa do Roque Jacinto, não sei se eu vou me lembrar direito, mas é assim, como as crianças são evangelizadas numa linguagem própria. É a história do lobo mau que reencarnou. Porque o lobo mau desencarna e chega no mundo espiritual. E ele vê todos os outros bichos e ele começa então a mentir. Ele começa a contar para todo mundo que ele era amigo da Chapeuzinho Vermelho, que ele não devorou a vovó, que ele era amigo dos 3 porquinhos. Mas, cada vez que ele falava, eu não devorei a vovó, o cérebro dele, a mente dele projetava a imagem com aquela boca enorme comendo a velhinha. Que eu era amiga, que eu nunca persegui a Chapeuzinho, e as imagens apareciam dele correndo desesperado para apanhá-la. Os 3 porquinhos era do coração, e aparece ele tentando enganar e comer os 3 porquinhos. Ele vai ficando triste. E o resto da história eu não vou contar, porque vocês vão ter que ler. Mas aí ele vai reencarnar e vai nascer, primeiro como um cachorro bravo, vai apanhar, levar para o papel, e depois vai mudando, até que um dia ele reencarna com aquele cachorrinho chato que você carrega em casa, assim, e só morde você. Mas ele vai melhorando, vai acalmando, vai avançando. Para aquela criança que você a coloca no meio das outras crianças, e ela recolhe tudo, e ela toma tudo, e diz que tudo é meu, para essa criança que vai demonstrando o egoísmo, a educação precisará ser engendrada no sentido do altruísmo. Mas como é que faz? Vou contar rapidamente. Vou dar um exemplo só por causa do tempo. Faz assim. Chama os amiguinhos para brincar em casa. 5 amiguinhos. Compra alguma coisa que ele adora. Vamos falar que seja chocolate. Compra 5 chocolates e entrega na mão dele. Agora, querido, nós vamos distribuir para os seus amiguinhos. Querido, ele vai ficar triste, ele vai chorar, ele também reparte com você. Meu amor. Repete 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Se ele crescer assim,
um dia, se ele tiver a oportunidade, ele vai abraçar a Petrobras e dizer que é minha. E nós não podemos nos permitir que isso aconteça. A educação dos nossos filhos é o compromisso maior que nós assumimos com o Criador, sobre os quais nós teremos que prestar contas. Ninguém no mundo espiritual vai perguntar qual foi a profissão que ela se formou, que ele se formou. Não vai contar para você, nem mesmo para ele, a conta bancária, os títulos, o sucesso no mundo. Mas será contado. Quantos abraços, quantos sorrisos. Quantas vezes, assim como você, ele desculpou o amiguinho. Quantas vezes ele perdoou. Porque o perdão é uma decisão. E ao trazê-los para a evangelização, porque a casa espírita, no seu tríplice aspecto, assim como a doutrina espírita é de tríplice aspecto, é ciência experimental, filosofia de comportamento e a sublime religião do amor no seu aspecto moral religioso. A casa espírita também tem um tríplice aspecto. Ela é hospital, onde os espíritos tratam das suas feridas espirituais. E o que são feridas espirituais? O Dr. Bezerra de Menezes vai dizer que as doenças não são os cânceres, os enfisemas pulmonares, as úlceras gástricas ou duodenais, as doenças somáticas que atingem o nosso físico, mas as nossas chagas espirituais são o ódio, a inveja, os ciúmes, a dureza de coração, eu não perdoo. A maledicência. E outras idiosincrasias que nós trazemos na alma. E nós a trazemos para trabalhar, não é para replicar. Mas ela é também uma escola, porque é na evangelização da casa espírita que a gente ouve isso, porque isso é uma evangelização, a evangelização dos pequenos, a evangelização dos adultos, que se faz na palestra, mas sobretudo nos estudos, que a casa vem oferecer. Elas estavam me falando de um curso que elas vão iniciar. É o curso. Gente, se vocês não vierem, ela vai me chamar de volta aqui. Aí vocês vão ver. Estudando a mediunidade. Fica o convite. Ela manda pelo zap, pelo e-mail, vai começar. E no aspecto religioso, moral, nos liga a Deus. Não esse Deus que o mundo lá fora procura e não encontra. Mas o Deus que Jesus nos apresentou. Esse Deus que nos criou à sua imagem e cuja semelhança nós alcançaremos no caudal dos milênios. Epícoro, olha como o mundo ainda vê.
lançou o paradoxo de Epicuro. Ele era materialista. E ele escreveu, as pessoas ainda usam isso. Ou Deus quer acabar com o mal do mundo e não pode. Ou pode e não quer. Se ele quer e não pode, é impotente. Se ele pode e não quer, é perverso. Se ele não quer e não pode, é perverso e impotente. Se ele quer e pode, por que não faz? Isso foi como uma bomba atômica no meio daquela sociedade. Mas em 1857, Kardec traz a lume a doutrina do Consolador. E a partir daí, ninguém pode dizer que não vê as leis de Deus se cumprir. Na reencarnação, na lei de causa e efeito, no mendigo que perambula, no outro que retorna com saúde perfeita. É as leis de Deus. E não é castigo, porque Deus é amor. Então, ame seus filhos. Porém, amar é dizer sim, amar é dizer não, é compartilhar a vida, é repartir sentimentos. Uma mulher aproxima-se do Chico Xavier. Chico, eu estou desesperado. Porque eu já fiz de tudo, Chico, para o meu filho largar das drogas. Eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperado. Aquele ser evangelizado diz para aquela mãe: a senhora já fez tudo que podia, tudo, Chico. Então, minha filha, agora você ama. Porque amando e se mantendo ao seu lado, ele está assim. Imagino que não aconteceria se você o abandonasse. Algo que eu não sei bem o que é, mas a paz esteve caminhando um dia pelos lados do lago de Genezaré. A paz esteve expressa na doçura daquele olhar, quando, em uma voz bem forte, gritou para toda a humanidade: é preciso muito se amar. A paz esteve bem pertinho, pisando as areias escaldantes do deserto, e a humanidade, em momento tão incerto, preferindo a mentira, desejou a paz silenciar. A paz esteve nas sinagogas, ensinando os doutores daquele tempo, pequenina ainda idade, mas conhecedor de toda a verdade, e muitas vezes voltou ao local, dizendo em uma voz cristalina: da minha paz vos dou, da paz que ama, perdoa, ensina, com a minha paz, com ela vos abraço, ainda que esteja chorando, é o seu caminho que estás trilhando. Quantas vezes cairdes, tantas vezes devereis levantar, que da alegria da alma, se benditos for mais tarde, te transformarás em luz, os caminhos que haverás de trilhar, até que um dia o homem, em momento de crueldade, esquecendo-se das coisas mais puras, mandou crucificar a paz e a verdade, soltando a mentira no mundo, perdeu a paz e o endereço da felicidade. Por isso, Senhor Jesus, a humanidade terrena até hoje pergunta: paz, onde é que tu te encontras? Eu chamo, eu clamo, eu grito, tu não respondes. E lá no fundo, uma voz bem calma responde: tu me procuras lá fora, mas é no seu coração que eu me encontro. Queres paz? Então aprenda a amar. Beijo no coração, gente. Desculpa passar aí 5 minutos. Não precisa.